Bom, tá gravando. Bom dia a todos e a todas. A gente está nessa segundo módulo, segundo não, terceiro módulo, que é a parte agora de aquisição de dados, de como a gente viu é, toda a parte conceitual de que é um dado geoespacial, de como eu georreferencio, ou seja, como eu garanto o georreferenciamento através de um sistema de coordenada, seja um sistema de coordenada curvilíneo, seja um sistema de coordenada plano retangular. Para ter sistema de coordenada curvilíneo, qual é o modelo matemático que eu vou utilizar para representar a Terra? A gente viu toda essa parte conceitual, como é que eu represento essa Terra, né, com um raio médio aí de 6 mil e poucos quilômetros de raio, como é que eu represento isso em documentos, né, em papel ou em computador, através de uma escala de representação. E na aula passada a gente já começou um pouquinho na parte de aquisição. Primeiro, quais são as técnicas que a gente utiliza para se posicionar sobre a superfície terrestre, ou seja, as técnicas de posicionamento do satélite artificial através, né, do GNSS, ou seja, dos sistemas globais de navegação por satélite, que inclui o GPS americano, o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia, o Beidou chinês. É uma das técnicas que você utiliza para coletar o dado. Você coletar a posição de um canto de uma edificação, né, de uma rodovia. Bom, mas existem outras técnicas que a gente vai começar a também a ver hoje, ou seja, formas de fazer a aquisição desse dado geoespacial. Como é que eu ponho? Uma coisa é você usar o dado geoespacial, mas como é que eu jogo esse dado espacial para dentro desse ambiente computacional? Então a gente vai ver hoje isso. Vamos ver na próxima unidade um enfoque maior em tratamento de imagem de satélite, depois de modelagem de banco de dados para esse dado, até que a gente entra no próprio processamento desse dado. Tá? Bom, então, como fazer a aquisição de dados geoespaciais? Como é que é esse processo? Né? Como é que eu, lá naquele início, lá conceitual, como é que eu pego esse espaço geográfico que está aí, que é composto por vários elementos, né? Rios, estradas, elementos visíveis que você está vendo ali, né, a elevação, aquele relevo, um determinado tipo de cultivo, né, uma área urbana, edificações, tudo. E aqueles também fenômenos que a gente não vê diretamente, né, que existe ali dentro, muitas vezes fenômenos físicos, como o tipo do solo, né, tipo da rocha, é, potencial agrícola de um determinado tipo de solo, todos esses outros conjuntos de dados que são geográficos por estarem associados à superfície terrestre, ele tem um processo de coleta, né? De olhar para esse espaço e lembra quando a gente viu lá no início na parte conceitual da produção de um mapa, de codificar esses essa, esses elementos que compõem o espaço geográfico para um documento cartográfico. Papel, computador, se ele tá, se esse documento cartográfico ele está registrado no papel ou ele está registrado num banco de dados, ele continua sendo um documento cartográfico que vai representar graficamente aqueles elementos que compõem aquele espaço. Então, como fazer essa aquisição? Né? Uma das coisas que a gente pode, de cara, pensar é que 100%, atualmente, 100% da aquisição de dados espaciais é de forma digital. Por que 100%? Porque o equipamento que você vai, a imagem que você vai trabalhar, que a gente vai ver, ela é totalmente digital. A gente não usa mais, não tem mais sensores, que a gente vai ver um pouquinho disso também, que tiram fotografias. Né? São câmeras hoje digitais que registram digitalmente aquela informação. Você não tem mais o filme que revela. Né? Você, a coordenada que você mede hoje é um arquivo digital que é coletado e processado e é transformado na coordenada final, né? A delimitação de um município, a delimitação de uma área agrícola, todas essas informações, um rio, uma estrada, um setor censitário,
Todas essas informações, elas são produzidas em ambiente digital e armazenadas em ambiente digital e acessadas em ambiente digital, né? Claro, posso ter uma saída desse produto em papel? Pode, mas o processo de aquisição hoje ele é completamente digital. Claro que a gente não tem é intuito dessa unidade, né, a gente detalhar profundamente todo o processo de aquisição, porque é quase se você tivesse uma outra graduação. O que a gente vai ver são os principais pontos nesse processo. E aí eu divido em dois grupos. Primeiro, né, o grupo de insumos, ou seja, quais são aqueles insumos que a gente vai ter para gerar dados geoespacial, né? A gente viu como insumo aqueles processos onde que a gente faz o levantamento da região de forma indireta, sem eu estar na região para coletar, né? Então, quando você bota ali insumo, são aqueles que são os sensores remotos, aqueles sensores que a gente vai coletar a informação sem ter o contato direto com aquela área. E depois, a partir desses insumos, né, como é que eu extraio a informação? Ou, a partir de um levantamento direto no campo, eu extraio essa informação, que aí está lá, né, a topografia e a reambulação, que a gente vai ver o que é isso. Então, a gente vai trabalhar em dois grandes grupos, ou seja, os insumos em que eu vou ter material sobre aquela determinada região sem estar na região, certo? E a partir desse material eu vou extrair informações e eu vou extrair informações diretamente na região, que é o levantamento topográfico e a reambulação, tá? Para quem está novo, né, que chegou na turma agora, qualquer dúvida, qualquer ponto, levante, pergunta, levanta a mão ou pergunta, que não entendi, que a gente volta. Eu, em alguns momentos, eu também vou parar para ver se tem alguma dúvida, tá bom? Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai começar agora. Não, a gente vai ter uma unidade só sobre sensoriamento remoto, mas a gente precisa, para entender todo esse processo de aquisição, essa primeira parte de sensoriamento remoto. Então, o que é o sensoriamento remoto, né? É a coleta de dados a partir de sensores distantes. Ou seja, isso aqui é um sensor remoto. Ele vai coletar uma informação sem ter obrigatoriamente contato com aquele objeto que ele está pegando informação, que é uma imagem, né? Um termômetro, o termômetro que a gente usa para medir temperatura corporal, ele é um sensor, mas ele não é remoto, porque para medir aquela informação, ele precisa ter um contato com aquela superfície, né? No caso do que quando a gente está trabalhando em sensores remotos, em sensoramento remoto, são sensores distantes desse objeto. Bom, então, eu posso usar a câmera para fotografar o espaço geográfico? Sim, eu posso. E eu coleto informação a partir de câmeras, tá? Claro que se eu pego essa câmera e eu coloco, né, olhando o espaço desta forma, eu não consigo fotografar uma área muito grande. Ela é uma fotografia pequena e por isso, né, uma área pequena a ser fotografada com muita distorção. Pensem, né, que toda o sensor ele é uma projeção cônica, então tudo vai passar pelo objetivo. Então, qualquer coisa que ele venha medir, que ele venha fotografar aqui, vai tudo estar deformado por uma projeção cônica. Isso de qualquer sensor, ou seja, todos os elementos aqui eles vão tender para um único objeto. Então, se você não tem essa posição, esse sensor, de forma que minimize esses efeitos, o que garanta algumas questões, você distorce muito essa imagem. Por consequência, as informações que você vai tirar sobre esse espaço necessitam de um processamento e muitas vezes nem consegue processar com qualidade suficiente. Ao mesmo tempo, dependendo de onde você está, partes desse espaço não são visíveis, né? Então, se eu estou fotografando para lá, provavelmente essa encosta aqui, ó, aqui nem a gente está vendo, né? Ó, essa rodovia está vindo, essa estrada está vindo, eu não consigo ver, porque ela passa por trás
de um morro que eu não tenho visualização, ele deve voltar para algum momento e passar por aqui. Então, a ideia, e isso surge, a primeira operação aérea de fotografia foi na Guerra Civil Americana, uma brigada de balonistas do Exército Americano, em que se usou balões, né, com câmeras fotográficas. Ou seja, então será que do alto eu vou conseguir ver melhor? Eu tenho uma amplitude maior, né, da área e eu tenho menos obstáculos para coletar essa informação? Sim, continuo tendo uma projeção cônica, né, que todos os feixes que refletem, né, a luz do Sol no elemento que está ali na superfície terrestre, ela vai para a câmera fotográfica e eu vou registrar essa informação. A gente vai ver como é que isso funciona melhor na unidade de sensoramento remoto. Aqui é para a gente ter uma ideia inicial de como isso funciona. Então, o sensoramento remoto é isso. É você ter sensores que captam informações de elementos distantes. Ou seja, esse sensor não precisa ter um contato direto. Tá? O balão, o avião, e a gente vai ver outros elementos, eles são a plataforma que está levando o sensor. Então, quando a gente fala, né, de sensoramento orbital, satélite, né, o satélite é a plataforma que leva o sensor. Isso aqui é um exemplo do satélite ALOS, que tinha um sensor, acho que esse aqui, nessa ponta aqui é o prisma, se não me engano, que aí é o sensor, ele pode levar mais de um sensor, tá? Que percorre uma órbita, né, a plataforma e tira e coleta informações a partir desses sensores. Tá? A gente está muito acostumado, né, a ver sensores gigantes e tal, mas hoje a gente tem os nanosatélites. Né? Por quê? Porque cada vez mais os sensores também estão diminuindo. Né? Então você consegue botar em pequenas plataformas, né, pequenos sensores. Então, quanto menor, o grande custo de botar o satélite no ar é o combustível, você conseguir, você levar, né, para o espaço, para uma órbita definida, elementos muito pesados. E quanto mais peso, mais combustível. Então, quanto maior você tem lançamentos individuais, quando você começa a investir em nanosatélites, você começa a ter possibilidade de ter mais sensores, porque mais satélites com sensores menores com menos custo. Tá? Então, importante, satélite é a plataforma que vai coletar o dado, são os sensores que estão ali dentro. Tá? Normalmente esses sensores, aí a gente, né, vê aí, popularmente, principalmente com o Google Earth, as imagens de satélite, né? A gente vê no Google, né, no Google Maps, no Google Earth, assim por diante. Ou seja, eu tenho aqui uma área em que, através de um sensor numa plataforma orbital, ele me dá uma informação. Né? Não tinha que estar aparecendo agora aqui, não. Então você tem aqui, né, dá para perceber alguma coisa aqui, claro que você precisa ter um conhecimento para interpretação, e hoje, por ser um arquivo digital, e a gente vai ver isso também na próxima unidade, todo o processamento ele é feito através de algoritmos, através de treinamento de máquina para identificar os elementos que estão aqui com um certo grau de confiabilidade. Né? Mas anteriormente era imagem impressa e o técnico interpretando. Aqui é um rio, aqui tem uma localidade, né? Aqui tem uma outra localidade, aqui tem uma elevação, você tem áreas de mais vegetação mais fechada. Hoje você consegue trabalhar isso através de processamento dessas imagens. E o que a gente tem são diferentes resoluções. Eu tenho mais detalhes dependendo do sensor. Né? Diferentemente da próxima plataforma que a gente vai ver, que são as plataformas aéreas, os aviões e drone, que hoje está muito popular, para você ter mais detalhes, eles voavam mais baixo. Hoje, não hoje, mas esses satélites, como eles têm órbita muito fixa e é para o globo todo, eles têm sensores com capacidade de coleta de informação diferente. Né? Então, você tem aqui para uma aplicação mais regional, alguma aplicação
A relação área rural e urbana, pode-se pensar em relação a isso com mais detalhe, até chegar a sensores em que efetivamente você consegue ter uma visão até mesmo das edificações dos lotes. Então, imagina, olha, a gente precisa ter um projeto para a gente definir as áreas verdes, né, num determinado município, para saber não só o percentual, mas aonde essas áreas verdes se encontram, né? Um planejamento urbano, para alguma coisa nesse sentido. Você com um conjunto de mapas, você pode pegar conjuntos de imagens, perdão, botar várias pessoas trabalhando, identificando onde tem as áreas verdes, ou através de treinamento de máquina, dos resultados, a gente vai ver também na próxima unidade, com detalhe, que é só uma introdução, desse conjunto de informações aqui, quais são as respostas espectrais que essa imagem apresenta, e a partir disso, traçar automaticamente essas regiões que têm áreas verdes, e também classificando elas de alguma forma, né? Então, insumos para a extração de informação. As imagens, né, obtidas por sensores remotos, né, que na verdade, se você for quando pega esse arquivo, é um arquivo de informações não, ok, binárias, mas são informações digitais que, dependendo do tamanho do pixel, dependendo da resolução espectral, radiométrica, que a gente vai ver isso mais à frente, você extrai informação dessas imagens. Tá? Outra plataforma são as plataformas aéreas, né? Em que você tem um avião, esse avião vai percorrer uma área fotografando várias fotos. Né? Nos sensores orbitais, é, eles vão rastreando, né? Vão passando e vão também fazendo essa coleta muito parecida. Aqui hoje, a gente nos aviões, é o sensor que vai definir, né? Eu posso ter vários tipos de sensores nesta plataforma. De novo, aqui é só a plataforma. Por onde, qual é a plataforma que está levando aquele sensor para coletar a informação. Tá? Você tem as fotografias. A gente vai ver que existe também uma relação, conforme ele vai tirando as fotos, uma sobreposição entre elas. Né? Vocês prestarem atenção que eu tenho esse elemento, ele está aqui nessa segunda foto, ou seja, ele vai andando, né, e você tem uma área de sobreposição. E a gente vai ver que com essa área de sobreposição, isso seja para imagens obtidas em qualquer plataforma. Quando a imagem tem essa sobreposição, é possível extrair informações tridimensionais. Tá? A gente vai ver também isso com detalhe quando a gente for falar dos sensores. Dentro do aéreo, a gente viu que tem aqui dois tipos. Né? O avião, que a gente já viu que é mais comum, e hoje em dia a gente tem o VANTs, os veículos aéreos não tripulados, né? Que aqui normalmente a gente usa ou VANT ou drone, né? E pela Agência Nacional de Aviação Civil, eles são classificados de RPAs, que são os Remotely Pilot Aircraft Systems, são os sistemas de pilotagem remoto, né, de aeronaves pilotadas, sistemas de aeronaves pilotadas remotamente. Tá? Diferente de qualquer outro tipo, eles seguem uma legislação. Eu não posso simplesmente comprar um drone e sair fotografando e coletando imagem da forma que eu quiser. Existe uma legislação sobre isso, uma regulamentação sobre isso. Tá? Eles não são aeromodelismo. Né? Você pode ter um drone para isso, mas para coletar dados, fotografar áreas, obter informações sobre determinadas regiões com sensores, você precisa estar dentro de uma legislação. E são várias questões associadas a isso. Então, toda a operação de aerolevantamento, que é o levantamento de dados através de plataformas aéreas, eles devem ser, eles são regulamentados e devem ser autorizados pelo Ministério da Defesa. Então, você tem uma regulamentação sobre isso, você tem regulamentação de segurança, você não pode voar a certas distâncias já associadas a edificações, também para as questões de tráfego aéreo. Você imagina, você não pode não posso pegar um drone e sair voando de qualquer jeito em área perto de aeroporto. Né? Eu posso ter um acidente. Então, você tem
limitações. Isso é uma regulamentação que existe para todas as questões de voo, né? E o drone, para esses fins, também estão incluídos. Quando você quer que é para aeromodelismo, ele também tem um regulamento, mas é para aeromodelismo com as questões de pista e locais específicos para isso, né? Em relação à população, também a sobrevoar áreas sem autorização, você tem toda uma regulamentação para uso dos drones. Então, eles chegam, eles são muito versáteis, ele tem algumas vantagens em relação ao avião, principalmente porque os sensores hoje diminuíram muito, estão muito mais leves, com muito maior capacidade de coleta, com a possibilidade de você ter coleta da posição daquele sensor no momento que ele capta aquela imagem, porque você tem GPS ali, então você tem um conjunto de técnicas, de tecnologias que facilitou muito a incorporação dessas plataformas, como o drone, dessas plataformas aéreas, nesse processo de coleta. Tá? Para a gente ter ideia, os drones, os vantes, eles são classificados em dois tipos: os de asa fixa e os multirotores. Tá? Os de asa fixa são esses que, né, têm essa, se fosse uma, como se fosse uma asa, né? Ele precisa de uma plataforma para decolar, né? Ele tem muito mais autonomia do que os outros drones, principalmente o multirotor. Como eu falei, ele precisa de um espaço para decolar, ele precisa de uma plataforma para decolar. Ele não decola na vertical como os multirotores decolam, que é mais conhecido, que eu acho que vocês, a grande maioria conhece mais esses multirotores. E não é qualquer um, precisa ter um treinamento específico para você operar um drone desse. Ao mesmo tempo, os multirotores eles têm menor autonomia, mas eles são muito mais flexíveis de voo. O voo dele é muito mais fácil. Você pode parar, imprimir velocidade diferente, a decolagem diferente, o pouso diferente, é mais fácil. A pilotagem também é mais fácil. Então você tem facilidade nesse processo. Então, aqui, né, na foto, você tem aqui a plataforma e você tem o sensor. Tá? E para fechar as plataformas, a última são as plataformas terrestres. Né? E você pode fazer também isso. Isso é usado muito em arquitetura, ou às vezes em atividades em que você precise mapear alguma edificação específica, acompanhar obras de engenharia civil, barragem, você pode usar esse tipo também. Ou seja, são sensores que são postos em plataformas terrestres para fotografar fachadas e outras questões que você coleta informação e mede sobre essa informação. Às vezes é usada para você, a partir de uma determinada fachada, conseguir recuperar essa fachada. Então, se o sensor são sensores altamente sensíveis e tipos de sensores, você consegue identificar onde tem rachaduras, onde você vai precisar fazer manutenções daquele prédio, principalmente em prédios muito antigos, e viadutos e barragens que são construções civis que demandam um certo controle. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Nenhuma pergunta? Tranquilo? Tudo bem, professor. Beleza. Bom, e o que a gente vai entrar agora? A gente vai entrar nos sensores, entender um pouquinho os sensores. Os sensores, eles vão coletar o dado, é o grande coração do processo. Aqui é um exemplo de uma câmera fotográfica fotogramétrica, né? É uma câmera que já digital, em que ela tem toda uma construção dela para que você consiga, dentro do avião, você está dentro do avião, né, tirar fotografias aéreas de áreas muito grandes, o que o drone não vai conseguir, tá? Por causa da autonomia do drone. Então, imagina, você tem que fazer toda a coleta de informação no estado do Rio de Janeiro, no estado de Goiás, Rio Grande do Sul. Então, você parte a partir de uma plataforma que tem uma autonomia muito maior e você consegue levar sensores mais específicos. Um sensor desse você não vai conseguir botar num drone, né? Esses sensores também estão diminuindo muito de tamanho.
tá? Mas aqui é uma típica câmera fotogramétrica, em que toda a construção dele é feita única e exclusivamente para tirar fotografias aéreas, né? Existem outros tipos de sensores. Esse aqui é um sensor que está num drone, né? Que é um sensor, eu acho que esse é de laser, em que você pode fazer todo um mapeamento de uma região usando laser, e você tem aqueles modelos digitais do terreno, né? Porque ele trabalha com feixe, né? Que coleta milhares de pontos tridimensionais para a produção dessa informação. Então, os sensores, né? Tipos de sensores diferentes, seja desde aquele até esse, e normalmente eles são classificados assim. Você tem o RGB, que são a câmera fotográfica que a gente conhece, que coleta informações no vermelho, no verde e no azul. Então, claro, isso aqui é um sensor com as lentes coletando as imagens em azul, em verde e vermelho. Isso eles coletam separadamente essas bandas, que a gente vai ver também na próxima unidade. Tá? E faz a composição. E aí você pode trabalhar com elas isoladas ou a composição delas. Ou mesmo o infravermelho próximo. Também é um sensor com infravermelho próximo, ou um outro que a gente chama o infravermelho um pouco mais longo, né? A borda. Então você tem aqui nesse sensor vários sensores, na verdade, coletando informação, né? Então você tem esses multiespectrais que pegam várias partes do espectro eletromagnético, que a gente também vai ver na próxima unidade. Radar, que é aquele efetivamente que manda um sinal e recebe esse sinal, e dependendo da alteração que esse sinal é recebido, ele produz um determinado tipo de informação, ou mesmo os lasers, né? Que são usar aquelas faixas que vão usar esse conjunto de coordenadas, né, de pontos para montar uma superfície tridimensional, tá? Cada um deles tem aplicações diferentes. A gente vai ver, o radar é muito usado para áreas que tem muita nuvem. Por quê? Porque no espectro visível, nas câmeras de RGB, igual a gente tem, a nuvem está ali. Se você fotografar de cima, a nuvem vai estar tampando o que está embaixo, certo? Esses sensores laser, pelo comprimento de ondas, eles passam pela nuvem, né? Então, aonde tem áreas de muita nuvem, você consegue imaginar com radar. Áreas que tem muita vegetação, ele também passa pela vegetação, ele não pega a informação da vegetação. E aí você tem todas essas possibilidades de sensores para coletar a informação que você quer, tá? Aqui um exemplo que eu queria, só para a gente fechar essa parte do sensoramento remoto, que eu tenho duas imagens. Uma imagem coletada no RGB, né? Aqui não está meio, as cores não estão muito bonitas, mas você vê as áreas verdes. Ou seja, você tem uma área bem verde aqui de um gramado, e você tem aqui dentro desse estádio também uma área meio um tom de verde. Não sei se para você está aparecendo bem verde aí na tela, tá? E aqui é uma mesma área obtida por um sensor infravermelho próximo. Repara que aqui, ó, aqui é vegetação, aqui tem vegetação, está em vermelho. Por que essa vegetação, esse verde aqui, não está em vermelho? Diferencia esse, poderia diferenciar esse dos outros? Grama sintética? Sim. Exatamente. Ou seja, ele não é vegetação, é uma vegetação artificial. Então, a resposta espectral, resposta no infravermelho, porque aqui é na luz visível, como você vê. Se ela está pintada de verde, você vai verde. Vai ver verde. Se você está pintada de azul, você vai ver azul. A diferença do infravermelho é a resposta espectral, que a gente também vai acompanhar esses gráficos, né? O quanto ele tem a melhor resposta espectral ao longo do espectro, ou seja, no infravermelho próximo, absorção de água. Então, você tem todo um conjunto de resultados de observações que você pode fazer na sua extração de informação. Aqui é uma grama sintética. Não é vegetação, e a vegetação não responde. A grama sintética não responde da mesma forma que a vegetação responde. Tá bom? Essa primeira parte sobre os sensores, a função dos sensores, depois a gente vai ver como eles vão funcionar.
Ok? Alguma pergunta? Não? Então Tudo vamos lá. Por certo. enquanto, professor, tudo bem. Bom, a gente viu que para ser um dado geoespacial, além de efetivamente ele representar, né, a superfície da Terra, eu tenho que localizar essa superfície da Terra, né? Então, se eu voltar lá para essa imagem aqui, pode ser essa, vamos pegar essa aqui, eu preciso, ao ter essa informação, ter informação de posição, né? Aqui, que coordenada é essa, para eu poder definir escala, né? Porque a partir de um sistema de coordenada, eu vou definir a escala, porque o sistema de coordenada ele está associado a uma figura matemática que mais se aproxima do tamanho, forma e tamanho da Terra, né? Então, eu preciso definir um sistema de coordenadas, eu preciso medir como eu garanto que aquela fotografia, ao abrir no meu ambiente computacional, né, se eu tiver um contorno do Brasil ali, um dado já espacial, o Brasil, contorno do Brasil com os estados. Quando eu abrir essa cena, ela vai exatamente aonde ela é, onde ela se encontra posicionalmente. Então, isso que a gente vai, não só no processo de escolher o sensor, né, para que você vá usar para a tua ação ou para o teu projeto, você tem que garantir o georreferenciamento daquela imagem. Você tem que garantir que aquela imagem esteja na posição geoespacial que ela é. Ou seja, aquela foto, aquela imagem foi coletada no município do Rio de Janeiro, no bairro tal. Então, eu preciso que aquela imagem esteja na mesma posição. Porque se eu tirar uma imagem da mesma região mais à frente, num período futuro, ou num período que já passou, uma imagem antiga, se eu tiver essas três, se elas estiverem georreferenciadas, uma vai se posicionar em cima da outra. E aí eu vou conseguir fazer até questões de monitoramento. Era de uma forma, hoje está assim, e já foi de outras formas, né? Outros formatos, outro processo de ocupação, né? Então eu preciso garantir como eu faço isso. Bom, primeira questão é que a imagem ela é um conjunto de pixels, né, de várias células, né, está dando para ver aqui, vários quadradinhos. Se eu for dando zoom aqui, eu vou ver vários quadradinhos, que cada quadrado desse vai receber uma formação espectral, né? Vai receber uma informação do infravermelho, do azul, do verde e assim por diante, né? Bom, então a primeira coisa é, eu tenho um quadradinho para toda essa imagem formada por um conjunto de quadradinhos. Esses conjuntos de células, eles são chamados, né, o tamanho dela que vai dar a resolução espacial, ou seja, imagens de 1 metro, imagens de 30 metros, significa que o tamanho dessa célula no terreno equivale a 1 metro. Tá? Uma célula de resolução espacial de 30 metros, o tamanho, ou seja, lá 30 por 30 é o tamanho dessa célula. Então, eu preciso primeiro ser isso, e depois eu preciso coletar a informação no campo de posição. Então, eu preciso, nessa imagem, né, no entrocamento dessas duas rodovias, eu preciso determinar uma coordenada. Eu vou botar um GPS e eu vou determinar a coordenada desse elemento que é visível na imagem e eu consigo me posicionar. Não adianta ter, de repente, algum elemento aqui que eu não consigo ver com qualidade na imagem, ou seja, né, aqui, ó, é isso, aqui dá para ver bem, tá vendo essa mudança aqui de vegetação? Eu coletei essa imagem esse mês. Mês seguinte eu fui lá botar o ponto. Essa vegetação já mudou. Então eu não consigo colocar. Ou mesmo se eu boto esse ponto aqui, outras imagens, isso aqui pode mudar e você não ter. Aqui você tem uma garantia maior, né? Que aquilo vai estar mais tempo. Então eu vou nesse lugar aqui, naquele pixel, né? Naquele entrocamento, eu vou lá e vou medir um ponto com o GPS que a gente viu na aula passada, né? Um ponto estático, né? Coletando observações aqui dos satélites e também de um outro ponto de coordenada conhecida, de modo que eu possa processar e ter uma precisão aqui em torno de centímetros, né? Claro que muito bem documentado para saber onde eu estou, com croquis. Hoje a gente usa muito mais do que croquis, fotografia e o próprio Google Maps, né? Você nos aplicativos, você está navegando com o Google Maps ou com o Google Earth,
mas você vai lá e mede esse ponto no entroncamento dessas duas rodovias. Tá? E o que acontece? Como a gente viu que aquela imagem tem vários pixels, várias células, e eu fui lá e medir no campo, o que eu tenho? Eu tenho um sistema de coordenadas da imagem, que são linhas e colunas, e eu medi uma coordenada aqui, que é IN, do sistema UTM, um exemplo. Então eu preciso o quê? Gerar uma correlação entre esse sistema de coluna e linha, coluna 23, linha 32, dizer que essa célula tem esta coordenada. A partir de um conjunto de células que eu sei, coordenada da imagem e coordenada de campo, eu vou gerar uma transformação e vai me gerar parâmetros para que toda vez que eu entrar com coluna e linha, ele me dê uma coordenada. E assim eu tenho uma imagem georreferenciada. Tá? Vamos ver matematicamente como isso funciona. O que eu tenho são dois sistemas de coordenadas. Tá? Eu tenho os dois eixos, né, o sistema original está em x e y, e eu tenho x e y do outro sistema. Só que eu posso ter diferenças de escala, ou seja, eu tenho fatores de escala em x e fator de escala em y. Podem ser iguais? Provavelmente são, mas eu não posso considerar. Né? Normalmente você não faz um sistema de coordenada em que o x está em metros e o y está em polegadas. Normalmente você não faz isso, ninguém faz isso. Né? Mas para você evitar qualquer uma dessas questões, você considera que eles são diferentes. Então, a coordenada do novo sistema, quando do elemento escala, vai ser a coordenada de entrada, seja lá, quando eu ler uma coordenada coluna e linha, então aqui no caso uma coluna, vezes um fator de correção de escala vai me dar uma coordenada x1. E a coluna y vezes um fator de escala vai me dar a coordenada y1. Então esse é o primeiro transformação em relação à escala. A outra é em relação à rotação, ou seja, posso ter uma rotação entre os eixos, certo? Então eu tenho o mesmo ponto aqui que tem coordenadas num sistema que eu já corrigi em relação à escala e eu tenho coordenada para o próximo sistema, que é o x2 e o y2. Eu vou precisar fazer essa correção. Então eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo da rotação, eu vou trabalhar, ou seja, né, aqui nesse triângulo aqui, ó, esse ângulo é igual a esse, tá? E aí eu tenho essa distância aqui, que é o x1, que eu tenho, que é aquela que já corrigi no processo da transformação lá de escala, tá? Com esse ângulo aqui, ok? Todo mundo está vendo bem, né? Então eu sei aqui que o cateto oposto, que é o que eu quero, que é esse aqui, ó, que eu quero transformar esse x1 para o x2. x2 está aqui, ops, mudou mesmo. x2 está aqui e x1 está aqui. Então, se o x1 e o cateto oposto, que é seno, eu vou jogar para cá. Então, opa, achei esse Q aqui, ó. Mas não adianta, eu preciso achar mais esse pedaço aqui. Tudo bem, esse W aqui, tá? Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui. Né? Então, eu vou ter que pegar esse y1 aqui e jogar ele a partir desse ângulo aqui. Ó. Eu tenho o quê? O cateto adjacente, então é cosseno. Tá? Então, eu acho o W. O x2, né, vai ser o Q, que está aqui, mais o W. Esse pedaço, mais esse pedaço. Então, eu transformo partindo de uma coordenada lá inicial, corrigindo escala, e agora corrigindo rotação, tanto para x quanto para y. A mesma coisa, não vou detalhar muito, está aqui. Né? Esse R é o rebatimento do y para cá, e depois eu tenho um SS, que é desse aqui para cá, o cateto oposto. Então vai ser esse R menos esse S. Tá? Eu acho y2. Tudo bem? Corrigir rotação. Tem mais um fator, que é
translação, ou seja, ele pode estar deslocado. Repara, aqui estão no mesmo origem, ele pode estar numa origem diferente. Então, a correção é aquele x2 mais de translado em x, e esse y3 é a correção já em escala em rotação mais o translado em y. Se a gente for ver isso, como é que fica? Repare, eu tenho a correção de escala, que eu jogo para cá, então aquele x1 aqui, né, esse x1 aqui, ele é k vezes x, tá aqui. Esse y1 é k' vezes y. E mais a correção da translação. Então, eu tenho a coordenada final, partindo de uma coordenada de um sistema, é essa função aqui, certo? Para x e para y. Eu vou ter aqui um sistema de equação, ou seja, isso aqui tudo, A, B e C, ou seja, A vezes o x. Opa, desenho errado aqui, né? O A não pega tudo, o A só pega o K e o seno, tá? Tá? Vou dar destaque aqui, para quando vocês verem o vídeo. Ó. O A, ele equivale só ao seno e ao K. Tá? O B é a mesma coisa, só o cosseno aqui e o fator de escala aqui. Tá? Então, você tem o x final, ou seja, se eu tenho lá linha e coluna, se eu tiver linha, coluna, e eu tiver esses parâmetros aqui, eu consigo calcular a coordenada x e y georreferenciado. Tá? Como eu falei, você precisa ir no campo. Então, você vai ter aqui um conjunto de pontos em que você tem linha e coluna e a coordenada deles, são os pontos iniciais. E eu vou resolver essa equação. Né? Vou fazer aqui de forma matricial, ou seja, né, os parâmetros A, B, C, D e E, vezes as coordenadas linha e coluna, vai me dar as coordenadas x, y da projeção. Né? A vezes x mais B, deixa eu botar aqui a caneta. A vezes x mais B vezes y mais C vezes 1 é C. D vezes 0 é 0, E vezes 0 é 0, F vezes 0 é 0. Então, isso tudo é igual a x, que está aqui. Né? E eu tenho a solução para achar essa matriz dessas constantes. Ok? Aqui um exemplo. Então, vamos resolver isso aqui. Eu ponho na matriz A, tá? Que é essa matriz aqui, para os 4 pontos. Vou precisar para poder resolver essa equação. Né? E as observações no campo na matriz L. Ao resolver isso aqui, ele vai me dar a matriz dessas constantes. Então, isso aqui nada mais é, esse 8,4863, se voltar aqui, ó, a K vezes o seno do ângulo da rotação. O K' vezes o cosseno do ângulo da rotação é 0,0299. Certo? Teoricamente, se os fatores de escala fossem constantes, ok? Esse tinha que ser igual. Por que não dá? Porque não é nem que tenham fatores de escala diferentes. O problema é a própria a precisão que você tem aqui. Né? Quem me diz que exatamente esta coordenada está com uma precisão certinha para aquela linha e coluna. Então, mas é o resultado de uma probabilidade que você vai ter dentro desse conjunto. Tá? Então, a qualquer outra coordenada que você leia linha e coluna, ao aplicar nisso aqui, ou seja, 8,4863 vezes isso, mais, primeiro acho que é mais, né? 0,0299 vezes 539, mais, né, 4,28 elevado a 10 mais 5, vai te dar esse valor aqui. Certo? Aplicando isso nesses outros 3 parâmetros aqui, ele vai te dar o valor y. Então, o processo de referenciamento de uma imagem, ele se baseia matematicamente nisso. Eu vou determinar coordenadas no campo de pontos bem identificados na imagem e faço um sistema
que vai fazer essa transformação. Vai gerar um conjunto de constantes que, ao aplicar qualquer leitura de linha e coluna numa imagem, ele vai me dar a informação da projeção x, y, e n, assim por diante. Tá? Hoje em dia, com o GPS junto do sensor, o momento que se obtém a imagem, então, no momento que eu tenho essa imagem, eu tenho a coordenada do pixel central da imagem. Oi? Ok? Então, como eu tenho um GPS junto com o sensor, no momento que eu capto aquela informação, eu tenho a coordenada do pixel. Eu mando uma caixa lá, tá? Oi? Tranquilo? Tá? E aí eu tenho ainda os pontos de campo, mas ela já vem com um certo grau de georreferenciamento, tá? Porque eu tenho essa facilidade hoje muito grande do sensor estar junto com também um coletor de dados, só que de posicionamento. Aquele sensor é um conjunto de dados para imaginamento, aquele com um conjunto de dados de posição. Ok? Até aqui tudo bem? Perguntas? Não? Não, professor, pode seguir. Diga. Eu gostaria de ver se eu entendi. A gente tira a foto de um determinado lugar no espaço em que a gente sabe quais são as coordenadas, né? Aí, De alguns depois pontos a gente da imagem. Não de todos, de alguns pontos. Né? de alguns pontos. Isso. Ok, de alguns pontos. Então, que a gente faz é tipo traçar uma reta, por exemplo, eu coloco essa uma reta e a distância que está lá a gente determina a escala, né? Porque a distância na imagem relaciona com a distância que a gente já Sim. sabe que tem na realidade e determina a escala. E assim tenta encontrar as outras, a localização dos outros pontos baseado na distância na imagem. Não, vamos lá, duas coisas. Quando você está falando da distância, o que, que acontece? O sensor ele vai dizer, ele já vai te entregar imagens com resolução espacial de 2 metros, exemplo, tá? Ou de 10 metros. Então você sabe que aquela célula que está aqui vai coletar informações, vai registrar informações coletadas numa célula de 10 por 10 metros, ok? Só que você pode dar zoom nessa imagem. Quando você aproxima ou afasta, esse pixel muda. Logo, você está mudando, vamos dizer assim, a escala da imagem. Tudo bem? Até aí? A gente tem um quadrado, a gente sabe qual é a área qual é a escala da área no quadrado. Você sabe a dimensão Aí a dele. escala muda. Você sabe a dimensão. Você sabe que aqui vale 10 metros. Então, se eu aproximo ou afasto dessa imagem, esse quadrado diminui, mas ele não perde os 10 metros. Por que ele não perde 10 metros? Porque o que está registrado aqui foi coletado lá sobre o espaço elementos que têm 10 metros. Tudo bem? Elementos que têm menos de 10 metros, eles não são coletados. Vamos supor, aqui tinha um bueiro. Por que ele não está aparecendo? Porque ele tem menos de 10 metros e o que tinha em volta do bueiro, o chão, vai ser coletado e no bueiro não. Tá? Então ele só registra elementos de 10 metros aqui, de 10 por 10. Se eu aproximo a imagem do jeito que está aproximado aqui, ó, vamos voltar aqui. Se eu aproximo a imagem, aquele 10 metros está
Sim. Voltei aqui para mandar a gravar. foto lá do... Uhum. Tá, então vamos aqui. Assim, lembrando, né? O tamanho da célula, quando fala de resolução espacial, é o tamanho da célula do menor elemento que ele vai captar no terreno. Então, de 10 metros, de 20, então é a dimensão no terreno. Se a gente for pensar na equação da escala, é o D maiúsculo, é o Dzão. Certo? Quando eu mexo no zoom da imagem, essa célula diminui ou aumenta. Diminui ou aumenta. Quando ela diminui ou aumenta, os 10 metros, que é o D maiúsculo lá no terreno, eles continuam igual. O que vai mudar é o D minúsculo, é o D da leitura naquele documento. Vai deixar de ter, sei lá, 2, 3 centímetros para 1 milímetro. Então, você mexeu na escala. Ok? Isso é uma questão. Quando você entra no georreferenciamento, né, naquilo desse aqui, você está definindo uma coordenada para esse quadrado. Né? Você vai pegar, se fosse nessa imagem aqui, você vai pegar essa linha e coluna. Vou marcar aqui, peraí. Nessa célula, linha e coluna. Nessa célula, linha e coluna. Nessa célula, linha e coluna. E nessa célula, linha e coluna. E vou pegar também IN, X e Y. Certo? Mas eu só posso pegar X e Y de elementos que eu consigo identificar no campo. Então, aqui, eu estou vendo a quina, né, de uma casa. Então, na quina de uma casa, eu vou tirar uma coordenada. E aí eu vou criar todo um sistema para transformar aquela coordenada que eu estou lendo em qualquer coordenada da imagem, linha e coluna, para uma coordenada de projeção. Certo? Como aquela imagem tem uma resolução espacial de 10, 20, 30, 40, 5 metros, dependendo do sensor, eu vou ter espaçamentos, né, compatíveis com essa escala. Certo? Mas o processo de transformação se dá dentre esses dois sistemas através desse procedimento. Ok ou não? Tá, isso, só tentando recapitular. É que eu estava pensando assim na coordenada. Né? Tudo que estava dentro daquele quadrado, pelo que eu havia entendido antes, era a mesma coordenada, né? Porque antes estava tirando coordenada de 10 metros. Porque agora deu zoom, aí cada um dentro daquele quadrado ali vai ter uma coordenada diferente, né? É isso mais ou menos. Não. Mesmo você dando zoom, continua sendo 10 metros no terreno. Sim, mas aí a coordenada vai ser continua. mais específica. Não, porque você continua. Você dando zoom ou não, a coordenada é quando você mediu no campo. Então você olhou na sua imagem, eu estou vendo aqui o entroncamento de uma rodovia. Certo? A coordenada é a precisão disso aqui, não do tamanho da célula. Tá? É precisão aqui. Você vai pegar esta coordenada com essa precisão e jogar naquela célula que você está identificando aqui. Tá? Agora, se você tem uma célula de 50 metros, você não precisa ter um rigor tão grande de ter coordenadas de meio milímetro. Certo? Se você tiver um GPS de navegação que tem um erro de 8 metros, 8 metros, claro, você tem que fazer uma avaliação disso, mas 8 metros para 50, entendeu? Menos de 20%. É isso? Então, a precisão aqui também, porque senão você encarece muito o seu trabalho. Imagina, você tem que medir 200 pontos para uma imagem de resolução de 50 metros, que é uma resolução baixa. Né? Para cada desses 200 pontos, você tem que ficar 1 hora medindo para ganhar milímetro ou centímetro para georreferenciar 50 metros. Entendeu? Então, você pode usar um GPS de navegação de erro em torno de 10 metros. Por quê?
mais rápido, você vai chegar ali, vai obter uma coordenada muito mais rápido, e ele vai ter uma precisão adequada para aqueles 50 metros. Tá? Mas tá. Então deixa aquela eu ver se eu coordenada, entendi agora. ele vai associar ao centro da célula. Diga. Entendi. Então, a ideia era que a distância, por exemplo, da onde foi feito a coleta, né, que é aquele lugar, por exemplo, até essa quina dessa casa. Qualquer lugar dentro do quadrado vai devolver a mesma distância. A mesma Só coordenada. que aí quando você A mesma exatua, coordenada. vai devolver a mesma coordenada. Calma aí. Mas a ideia era comparar a distância da quina em relação àquele sensor lá, não é? Então, se você Por pegar... exemplo. Como assim? Não entendi a É pergunta. que eu tô pensando assim, por exemplo, quando mede a distância, né, em relação a onde eu coloquei o sensor, né, e tudo e qualquer coisa nesse quadrado, ele vai devolver o mesmo resultado. Só que aí às Sim. vezes não é interessante. Aí Não, mas aí a você tem que gente ajustar a dá imagem. Não. Aí você ajusta a imagem. Porque, olha só, dentro desse quadrado só tem uma informação. Só tem uma informação. Só tem uma cor aqui dentro. Aqui está um pouco colorido porque eu usei só um artifício. Tipo, não existe essa... Ou seja, cada célula só tem uma informação daquela banda, ou seja, do vermelho. Ela só tem uma informação. Você não subdivide esse quadrado, essa célula. Porque é a menor tamanho que você consegue trabalhar. Tá? Você não faz medida dentro da célula, você faz de uma célula para outra. Você mede daqui para cá, daqui para cá, do centro da célula para o outro centro da célula. Então, se eu tenho aqui uma célula de 10 metros, do centro dessa para o centro dela são 20. Menos que isso eu não tenho. Certo? Do centro dessa para o centro dessa é 10 vezes raiz de 2. Entendeu? Eu não tenho medida dentro da célula. Entendi. Tá? Então, se eu vou medir alguma coisa daqui, eu quero. Aqui é o limite aqui do telhado. Eu só consigo medir aqui 30 metros. Mas eu quero menor. Então você tem que usar uma imagem diferente. Não adianta dar zoom. Entendeu? Porque você só está aproximando ou afastando essa célula. Essas células aqui com o mesmo tamanho. Você vai precisar de um sensor que capte uma quantidade de células menores. A resolução espacial dele seja melhor. Ok? Entendi. A ideia é mais ou menos a mesma da resolução de uma imagem, por exemplo. Se a imagem tem É uma imagem. 1080 pixels numa fileira, dentro de um pixel você não tem duas cores diferentes. Não tem É uma imagem. nada Isso diferente. é uma imagem igual essa que você está falando, entendeu? É igual essa, só que ela foi emitida de um sensor lá em cima e um sensor que tem, ou seja, se você tinha uma câmera fotográfica, né, ou um scanner, normalmente ele vai pegar RGB, né, quando ele faz colorido, né, e aí aí tem a questão da radiometria, que é o número de bits, ele vai preencher imagens de 2 bits, né, ou é 01, ou 01, então é preto ou branco, preto ou branco. Já pegou uma imagem, né, escaneou em preto e branco? Né? Isso a gente vai ver na próxima unidade também, só sobre sensoriamento remoto, que são as radiações radiométricas. Se você põe uma imagem de 4 bits, é uma imagem que guarda 2 elevado a 4 informações ali dentro. Né? Você vai de 8 bits, acho que são 126, se não me engano, 128, sei lá. Então você vai conseguir distinguir 128 tons ali dentro. O sensor consegue captar. Dizem assim, beleza. entendeu? Entendi, mas beleza, essa parte eu entendi. Agora, a parte da distância, então. Se a distância está tudo dividida em quadrados, que eu sei que cada quadrado tem 10 ou 50 metros, então fica tranquilo de fazer a calcular a distância, não? Porque eu vou fazer uma Sim. espécie de retângulo, triângulo retângulo, por exemplo. Aí eu tenho
um cateto e eu tenho um outro Sim. cateto que é exatamente coordenado, depois eu calculo, sei lá, Mas, hipotenusa. mas esse é o cálculo da distância para qualquer sistema de coordenada plano retangular. Se você tivesse XY, você ia fazer a mesma coisa. Você ia ler XY de um ponto, ia ler XY de outro ponto. Teorema de Pitágoras, você calcula a distância. Se você ler numa imagem linha e coluna, né? Aí você sabe o tamanho da linha e da coluna, você vai ter a mesma coisa. O problema é que para Sim, saber mas exatamente aonde se encontra, que você já referencia. exatamente aonde se encontra, como assim? Aonde se Ele encontra? já Essa está no imagem quadrado está lá. onde? Eu sei que ela tem de 30 em 30 metros, mas ela está já referenciada onde? Se eu botar ela junto com o mapa do Brasil, ela cai aonde? Cai em qualquer lugar. Ela tem que cair na posição dela. Aí o sistema de coordenada entra para garantir isso. Entendeu? Ah, então a imagem, sei lá, a imagem aérea, aí eu tenho que encaixar essa imagem aérea em algum lugar no mapa do Brasil. Sim. É aí que entra Que é aí que entra esse esse processo aqui. sistema, é justamente para, entre aspas, sincronizar as coordenadas. Para georreferenciar. O nome é georreferenciar. Eu dar uma referência à superfície da Terra. Geo, de terra, e referência. Eu referenciar aquela informação à superfície da Terra. Eu pegar aquela imagem e dizer, essa imagem está aqui, ó, sobre a superfície da Terra. Nesse local. Certo? Só Ah, que a tá. imagem... Eu estava pensando que a ideia era baseado em um local onde eu sei a coordenada e encontrar qualquer outro lugar, né, com base na distância, mas a ideia era outra, você relacionar uma informação que você tem com uma outra diferente, né, que não está Na relacionada verdade, com aquilo. então, como eu falei, é você fazer um sistema que você consiga fazer uma correlação entre o sistema de coordenadas da imagem, que é linha e coluna, certo? Com um sistema de coordenadas de projeção, mas que é associado à superfície terrestre. Lembra da UTM? A UTM, o que é isso aqui? É uma projeção de uma coordenada geográfica. Então, essa função aqui, tudo isso é para que você, ao ler qualquer linha e coluna, saiba, partindo dessas constantes, o valor de uma coordenada x, y ou n. Saber onde está aquela linha, aonde está posicionalmente aquela linha, não, perdão, aquele célula. Mas isso daí já está levando em conta a possível diferença de escala entre uma imagem e Não, outra? não importa, Ou não já... importa, não importa. A única coisa que vai diferenciar é a qualidade disso aqui, né? Qualidade, ou seja, se eu tenho células menores, eu vou ter mais linhas e colunas. Eu vou ter na identificação, eu vou ter uma melhor identificação desta coordenada na imagem. Se eu tenho células maiores, eu tenho uma incerteza maior, tá? Então, por isso, não adianta também você ter uma coisa muito precisa para uma incerteza muito grande. O tamanho da célula, o tamanho da célula influencia? Influencia. Mas o objetivo aqui é fazer uma correlação entre dois sistemas. 4 pontos é o mínimo. Se eu ponho mais pontos, ótimo, que eu vou ter aquele círculo de incerteza, eu vou ter que chegar, e aí normalmente se faz pelo método dos mínimos quadrados até chegar, que é aqui, né? Pelos métodos mínimos quadrados, para você chegar em que as, esses valores aqui foram obtidos dentro de várias. Porque assim, se você faz uma combinação com 4, você tem 5, 6 pontos, você tem várias combinações possíveis. Você vai ter vários resultados. Aquele de maior probabilidade é que os resíduos, né, o quadrado dos resíduos seja o menor possível, seja nulo, quando eu integro. Mas é para ter a correlação entre esse sistema da imagem para esse sistema de coordenadas. Pessoal, Diga. é uma coisa. Tá bom, eu entendi que eu posso estar tentando já referenciar, né?
para estar usando o termo para correlacionar, né, imagens que podem ter resoluções diferentes, né? Uma pode estar com uma célula de 50 metros e outra está com uma célula de 10. É aí que gera esse problema, né? E a Não, célula não, Oi. não. Eu não vou. Peraí, eu não tô. Numa imagem eu não tenho tamanhos de células diferentes, é isso que você falou? Não, numa imagem não. Tá. Ao comparar duas imagens, porque a ideia não era pegar uma imagem e já referenciar ela no mapa ou no outro sistema de coordenadas que não o que era o dela. Sim. Aí Claro. essas duas imagens, né, por exemplo, no caso lá que você colocou sobrepondo uma imagem em relação à outra, uma imagem pode ter uma resolução diferente da outra. É isso que gera esse problema Sim. que você está descrevendo, né? Não, se eu tenho imagens Não de é isso? resoluções diferentes, eu vou ter resultados de precisão diferentes, né? Então, assim, se eu sei que eu tenho uma imagem que tem resolução diferente de uma outra, se eu faço esse mesmo procedimento, eu vou ter leituras de coordenadas diferentes, mas elas são compatíveis com a diferença entre coordenadas. Não é que elas são erradas, né? Não adianta eu querer ter uma qualidade de resultado de coordenada numa imagem que tem uma resolução diferente de uma outra, tá? O que eu sempre vou tentar fazer é trabalhar com imagens, aí vai procedimento. Ou seja, se eu tenho que ter no meu trabalho, eu tenho que ter uma imagem de resolução de 10 metros, eu vou usar imagem com resolução de 10 metros. Se não tiver imagem de resolução de 10 metros, eu vou optar por uma imagem com uma resolução o quê? Maior ou menor? Entendeu? No caso que Meu você de trabalho 10 é definiu menor. menor, porque aí não tem problema, eu não estou acrescentando o erro, tá? Então, assim, definido o projeto, definido o objetivo que você vai usar aquela imagem, você vai definir o tamanho da célula daquela imagem. Olha, eu tenho que ter um projeto que tem que ter imagem de 10 metros. Pode ser que eu não consiga imagem de 10 metros, então eu vou ter que trabalhar com imagem de 5, de 8, mas não posso trabalhar com a de 15. Tá? Ah, ok. E eu fiquei meio perdido, né? Eu entendi que tem esse problema, mas eu fiquei meio perdido nesse cálculo que a gente está fazendo aqui com as matrizes. Eu realmente fiquei confuso. Essa relação aqui a gente está criando aqui. Eu Essa acabei aqui? me perdendo Qual? nessa parte. Não, das matrizes aqui, Mas você entendeu como é que das, chegou aqui? Você ó, entendeu como chegou eu aqui? entendi a escala. Ó, Hã? não, ó, eu cheguei aqui mais ou menos até aqui a rotação. Ó. A escala, ok, que era a diferença da escala das imagens. Dos Aí a eixos? rotação, Aham. foi quando eu parei para pensar que talvez isso tivesse algo a ver com a matéria que a gente viu lá em cálculo, que era de coordenada polar, né? Não sei se tem a ver. Não, não, Né? porque aqui a gente não está falando de coordenada polar. A gente está falando de rotação de eixo. Coordenada polar é Ah, a partir de um ponto, você vai definir ângulo e distância. Então você tem que ter sim. um eixo, continua tendo a necessidade de um eixo, sendo que esse ponto vai ser definido por esta distância e o ângulo. Isso é coordenada Ah, polar, tá. Isso, certo? É ah, tá. aqui, isso Então aqui. isso tem a ver mais com a álgebra linear que a gente rotaciona para Sim. poder É isso definir a aqui, base lá da. Ah, faz mais sentido. tá? O que tem aqui são Entendi. dois sistemas de coordenada que estão diferentes através de uma rotação. Como é que eu, a partir do conhecimento desta coordenada x1, da coordenada y1 e do ângulo de rotação, eu acho x2 e y2, que é a coordenada desse mesmo ponto no sistema 2. Ok? Então, quando eu tenho isso Ok. aqui, é a partir de coordenadas no sistema 1 e sabendo o ângulo de rotação, eu chego no x2 e y2. Só que eu não sei o ângulo de rotação. Eu não sei. Tá? Ok.
E a translação é o deslocamento dos eixos. Então, eu chego numa equação aqui em que eu não sei quanto vale K, eu não sei quanto vale isso, o ângulo, o seno desse ângulo, eu não sei quanto vale K1, eu não sei quanto vale o cosseno desse ângulo, eu não sei quanto é a translação em X nem Y. Certo? Então, eu vou pegar o que eu não sei e eu vou transformar nessa constante aqui. Ó, porque isso aqui vai ser uma constante A. Então, o que A é? É K vezes o seno do ângulo. Eu escrevi errado aqui, porque, na verdade, tinha que botar o X fora. Tá? K vezes o seno do ângulo, vou chamar de A. K' vezes o cosseno do ângulo, eu vou chamar de B. A translação, eu vou chamar de C. A mesma coisa eu faço no Y. E eu tenho essas duas equações aqui para ter o quê? Para 6 incógnitas. Tá? Professor, anotou tudo. Agora eu peguei. Agora tudo fez sentido para mim, eu entendi. Ok? A ideia era que a imagem, a imagem antes, né, tem a sua própria escala, suas próprias informações, coordenadas e tal. Só que quando É linha e coluna. eu vou comparar com a outra, eu preciso deixar elas com o mesmo sistema de escala e de coordenadas. Só que aí como é que eu faço se eu já tenho as escalas e as coordenadas tudo definido naquela imagem? Eu tenho que criar uma equação para poder igualar a escala e as coordenadas de um com as escalas e a coordenada da outra imagem. Na verdade, você está transformando, você não está nem igualando, você está transformando. Né? A partir dessa equação aqui, esse x aqui vai ser a linha, esse y vai ser a coluna. E eu tenho essas constantes aqui, o A, o B e o C. Entre esses dois sistemas. Se eu tiver outra imagem, cada uma imagem vai ter constantes diferentes. Cada sistema vai ter constantes diferentes. Para o que eu estou medindo, para que eu li na imagem e que eu li no terreno, o mesmo ponto, ponto 1, eu li na imagem, identifiquei lá o cruzamento de rua. Na imagem tem linha e coluna e no campo tem essa coordenada aqui. O 2 é a quina de um muro. Tem esta linha e coluna na imagem e essa coordenada no terreno. O ponto 3 é, sei lá, o meio-fio. A esquina, o meio-fio. Tem essa linha e coluna e essa coordenada no campo. O ponto 4 é o canto de uma cerca. Tem esta linha e coluna na imagem e essa coordenada no campo. A partir disso, eu vou resolver essa equação aqui para achar essas constantes, esse sistema, perdão, para achar essas constantes. Então, através do método mínimos quadrados, eu vou chegar a essas constantes. Isso aqui vale A, isso aqui vale B, isso aqui vale C, isso aqui vale D, E e F. Então, de um ponto qualquer que não está aqui, de qualquer outro ponto da imagem, se eu botar isso aqui vezes isso, mais isso aqui vezes isso, mais isso, vai me dar o valor X. Entendeu? Que eu não medi no campo. Entendi. Eu acho que eu consegui pegar o sistema, essa translação, rotação e essas contas que a gente está fazendo da transformação desse sistema, na verdade, está pegando o X inicial era a coordenada que eu tinha naquela imagem e o novo X o qual ela coordenada é equivalente na outra imagem. Né? Na mesma imagem. É na mesma imagem sempre. É na mesma imagem, mas só que qual é o novo X no sistema da outra imagem. Não, não tem duas imagens. Não tem duas imagens. Não estou entendendo a outra imagem que você está falando. Você só tem uma imagem. Você está fazendo você está montando toda uma equação por trás que quando você lê coordenadas, linha e coluna nessa imagem, você saber quanto vale no terreno. Não tem outra imagem. Entendeu? Tá, entendi. Eu só tô transformando a escala e a rotação
no novo sistema, então. Ok. Eu acho que eu falei. Assim, não tem você tem dois sistemas. Aquilo ali é para você achar um parâmetro entre um sistema e outro. Entendeu? Você tem dois sistemas. Você tem esse sistema de coordenada e esse sistema de coordenada. Você vai definindo um parâmetro para que você migre desse sistema para esse. Ao ler informações numa imagem, você saber quanto é no terreno. Então, foi o que eu estava pensando. Eu tenho um conjunto de coordenadas no sistema e ao fazer essa transformação, eu tenho esse conjunto de coordenadas que transfere essa mesma informação, só que no outro sistema. Sim. É diferente. Isso aí. Foi. Mas eu estava pensando assim, pô, esse sistema deve ser um sistema de uma outra imagem que eu vou chegar e já referenciar uma com a outra. Mas aí, para chegar a esse ponto. Isso é para cada imagem. Cada imagem vai ter o seu. Você pode ter pontos comuns, tá? Como a gente viu ali a gente viu anteriormente. Às vezes você vai ter uma imagem em que aquela imagem pega o mesmo elemento, está numa imagem, e o mesmo elemento no terreno está numa outra imagem, certo? Aquele mesmo elemento tem uma coordenada só geográfica ou de projeção, certo? Sei lá, o canto da cerca. Você tem a cerca de uma propriedade. Aquela cerca ela aparece numa imagem e aparece numa outra imagem de uma posição diferente. Logo, o sistema de coordenada de cada imagem é diferente, mas a coordenada x, y é a mesma daquela cerca. Você vai aplicar parâmetros diferentes para dar o mesmo resultado. Tá? Entendi. Acho que eu consegui pegar tudo. Obrigado. Beleza? Nada, Beleza. tranquilo. Mais alguma dúvida? Ok? Beleza. Outra fonte de insumos, né, é documento existente, ou seja, já pode ter algum documento cartográfico existente. Então, eu vou levantar esse conjunto de documentos existentes que atendam à área que eu quero. Eu estou precisando da área toda aqui do Rio Paraíba. Opa, né? Nessa folha topográfica aqui, ou nesse arquivo, só tem esse pedaço. Opa, então vou pegar o pedaço do lado, para que eu possa gerar um novo dado a partir dessa informação que eu juntei. Então, é possível você também ter como insumo outros documentos existentes. Tá? Uma questão que hoje tem muito difundido são os sistemas, né, de mapas web. Então, imagina, você tem aqui, num sistema de mapas web, você tem aqui, ó, Escola Municipal Maurício Cardoso. Opa, eu preciso, porque na imagem satélite não vem o nome de nada. Né? Então, opa, eu tenho um nome aqui, essa escola aqui se chama. Tem uma escola aqui, Maurício Cardoso, tem uma escola municipal Londres, Escola Municipal Rio Grande do Sul, Colégio Curso 100, Segunda Igreja Batista. Olha quanta informação que eu tenho nesses ambientes que estão livres e muitas vezes de forma colaborativa. Pô, mas eu posso confiar nessa informação aqui? Será que não tem erro? Vamos lá olhar. Então, além disso, você ainda tem a possibilidade de visualizar isso lá, né, pelo Street View. Opa, tá aqui, ó. É uma escola. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, Escola Municipal Maurício Cardoso. Opa, tá certo. Então, eu tenho como insumo as imagens, documentos existentes, uma quantidade de informações que eu tenho na web também disponível, que eu posso utilizar para coletar esse conjunto de informações. Tá? Então, alguém que saiba, que entenda o processo aqui. Tenho também o OpenStreetMap, que é um sistema aberto em que você acessa. A gente vai fazer algumas atividades práticas de coleta de informação nesse OpenStreetMap. Então, você vai lá e coleta esse conjunto de informações. Você pode validar, mas é muito mais fácil você validar do que ir lá e ficar caçando onde tem espaço. Você já vai direto aonde tem, para que você possa confirmar os nomes e posição e assim por diante. Tá? Bom, e aí, como é que eu faço para extrair essas informações? Ou seja, eu tenho aí a imagem, eu preciso interpretar essa imagem, preciso extrair informação dessa imagem.
tá? O que normalmente a gente faz, e aqui de uma forma bem simples para vocês verem, eu vou interpretar, opa, isso aqui é uma estrada, isso aqui começo a extrair. Por quê? Porque a imagem eu não consigo isolar uma informação, porque toda ela é organizada através de células, né? E aí peraí, eu vou isolar essa informação, eu vou transformar isso aqui num elemento geométrico, eu vou dar um contorno para isso. Certo? E existem técnicas para tirar essa informação. Algumas a gente falou, ou seja, eu tenho técnicas de processamento da imagem, outras através de processamento no desenho dessa informação. E como é que essas técnicas que a gente vai chamar de restituição, que se chama de restituição fotogramétrica, se baseiam? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: qual o sensor imagiador que o corpo humano tem? Sensor imagiador. Qual? Os olhos. O olho. O olho, certo? E aí você tem uma característica em relação a isso. Por que a gente tem dois olhos? Podia ser um só. Quando você fecha um olho, você não vê a imagem? Por que eu tenho dois? Perspectiva, né? Para ver a dimensão. Para ver em 3D. Para ter a possibilidade de você ver, né, em perspectiva, em profundidade. Você, através da observação do mesmo elemento de dois pontos de vista diferentes, eu consigo criar a noção de perspectiva, né? Hoje a gente usa muito isso no cinema, né? Quando tinha cinema, né? A questão dos óculos 3D. Por quê? Porque quando você vê um cinema 2D, é uma tela plana. O que você tem uma percepção de profundidade por causa, né, de tamanho, você está acostumado com essa questão de profundidade, né? Para você poder ter isso numa tela plana, você precisa passar duas imagens ali. Por isso, quando você tira o óculos, não fica meio embaçado? Porque você tem duas imagens. E o óculos faz com que cada olho veja uma daquelas imagens. Então, o olho direito recebe uma imagem e o olho esquerdo recebe outra imagem. Como o cérebro está acostumado a fazer isso normalmente, o cérebro o que faz? Funde essas duas imagens e você vê em 3 dimensões. É a mesma coisa que se faz nos processos de produção de mapas há muito tempo. Eu vou fotografar a mesma área em posições diferentes. Repara aqui, ó. Essa área aqui é igual a essa área aqui, né? Olha, esse elemento aqui está aqui. Só que eles estão em posições diferentes na imagem. É como se ele estivesse simulando o olho esquerdo e o olho direito. Cada elemento aqui foi coletado de pontos de vista diferentes. Não adianta duplicar a imagem. Se eu pego uma imagem e duplico ela, opa, peraí, tenho duas imagens do mesmo elemento. Não, 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 mas aí não tem o mesmo ponto de vista. Você precisa ter pontos de vista diferentes. Então, o avião estava aqui, no meio dessa aqui, bem em cima aqui dessa área, fotografou, certo? Ele andou mais um pouquinho para lá, deixa eu ver aqui, não, desculpa. Ele fotografou aqui. Aí ele andou um pouquinho para cá, deixa eu ver onde é o ponto, aqui. Quando ele chegou aqui, ele tirou outra foto, que é essa aqui. Ó. Ok? Então, o que se faz? Existe todo um ambiente computacional em que você vê essas duas imagens nesta tela, com esse óculos aqui específico, igual que você vê no cinema. Na verdade, se usa isso aqui há muito mais tempo que o cinema. Antigamente era óptico mecânico, não era tela de computador, era todo um equipamento mecânico, em que você, uma lente está vendo uma imagem, passando essa informação para o seu cérebro numa imagem, e a outra lente passando a informação da outra imagem para o outro olho. E você funde, você consegue ver em 3 dimensões. Ao ver em 3 dimensões, você consegue ver, opa, o que vai diferenciar o rio, que a gente falou lá no início. Ele sempre vai ter uma declividade definida. Ele nunca vai descer, subir, porque a água não vai subir, ele só vai descer. Então, se eu estou vendo algum elemento aqui que parece um rio, mas ele está subindo e descendo, ele não é rio.
E eu só vou conseguir perceber isso olhando isso tridimensionalmente. Eu só vou conseguir perceber que aqui tem um morro olhando de forma tridimensional, que é o que esses elementos na coleta da informação fazem. Infelizmente, a gente não tem, o IBGE não está funcionando em home office, mas se tivesse funcionando normalmente, a gente iria lá no IBGE, na área que faz esse trabalho, a gente iria ver esse trabalho. Vocês iam sentar, botar esse óculos aqui e ver isso aqui em 3D. Infelizmente, a gente não está podendo ir. Né? Então, todo o processo de desenho, vamos chamar assim, do mapa, que o termo é restituição, você vai restituir o momento das fotografias e vai desenhar. Então, você está vendo aqui, ele está desenhando e está saindo nessa tela aqui o mapa. Tá? Então, você tem uma fotografia aérea, né? E ele vai fazer, ó, tem um modelo, o que é isso aqui? É a área de sobreposição entre as duas fotos, e vai sair a hidrografia, ele vai traçar os rios, ele vai traçar todo o sistema de transporte, tudo que é obras, linhas de transmissão, edificações, as curvas de nível, que é a forma de você visualizar o terreno de forma bidimensional. Hoje você faz isso também com as maquetes tridimensionais, né? Os pontos cotados para saber onde tem os picos aqui, a vegetação, né? Você vai desenhando, vai restituindo, vai extraindo a informação daquela imagem, porque você está conseguindo ver ela em 3 dimensões. Certo? Mas, além disso tudo, ok até aqui? Tudo bem? É muito legal ir lá ver esse processo tridimensional. Pô, agora eu fiquei com vontade de ir lá. É. Você imagina, você vai olhar, isso aqui você vai ver alguma coisa, não exatamente essa imagem, mas você vai ver isso aqui tudo em 3 dimensões. Tá? Esse é o processo de extração, ou seja, isso que chama fotogrametria. É você, ou aerofotogrametria, através de fotografias aéreas coletadas de uma forma organizada, ou seja, com esta sobreposição, você traz isso para o ambiente computacional. O ambiente computacional faz todo o processamento dessa imagem e você vai ver isso aqui com o auxílio desse óculos em 3 dimensões. Tá? Ok? Anteriormente, não era um óculos, era um grande equipamento. Deixa eu botar aqui só de curiosidade para vocês. Eu vou botar depois também um vídeo, que tem um vídeo, depois eu posto lá no Moodle, deixa eu até anotar aqui para não esquecer, um vídeo do IBGE que mostra esse processo. Tá? Que é como, se não me engano, o nome do vídeo no YouTube é como os mapas nascem, alguma coisa assim. Eu já tinha visto a imagem de um cartógrafo trabalhando antes. Aí eu havia visto que ele trabalhava com óculos que, assim, ele olhando de cima tinha uma lente, ele olhando de baixo tinha uma outra lente. Eram 4 lentes no mesmo óculos. Aí, agora eu entendi por que isso funciona, porque com uma lente ele está olhando uma imagem, com a outra lente ele está olhando outra imagem. Estava balançando a cabeça para ver. Ó, antigamente era assim. Aquilo que a gente viu computacional era isso aqui. Deixa eu ver se ele abre aqui. Maior. Que é o mesmo procedimento. Eu queria que ele abrisse grande. Não. Que é o mesmo procedimento. Só que, anteriormente, você tinha as fotos, né, feitas, impressas, não vou dizer transparentes, elas eram feitas. Aqui, né? Você botava aqui uma fotografia aérea, a fotografia seguinte você botava aqui. Tinha todo um processo mecânico em que quando esse olho aqui, olhando aqui ele levava para ver esta foto. E esse olho levava para ver essa foto. E você fazia toda a constituição aqui do movimento do avião para que você pudesse
ver isso aqui em 3 dimensões, mas eu acho que tem uma outra forma. Essa aqui talvez seja melhor. Então, ele fazia isso, tudo isso, quando ele ia mexendo nesse braço aqui, que esse braço faz com que eu percorresse a foto. Ia desenhando aqui, ó, o mapa. O mapa ia sendo desenhado aqui com esse pantógrafo aqui. Tá? Tem vários tipos, vários tipos. Tá? Só que hoje, estudo o fotogramento digital. É uma estação fotogramétrica que ele pega. Não está pegando. Essa aqui é a que eu estou usando ali no slide, é melhor mesmo. Que é essa aqui, ó. Essa aqui. Tá? Hoje é isso, aquele equipamento gigante, pesadíssimo que se tinha. No IBGE ele precisava ficar no andar de baixo, ele era muito pesado. Hoje você tem um computador que processa todas essas imagens e você tira essas informações. Tá? Bom, e aí o que acontece? Quando você pega essa imagem e você consegue extrair toda essa informação, está faltando alguma coisa que a imagem não tem. Alguém tem alguma ideia de que não importa a tecnologia, você não tem como extrair essa informação? O que falta aqui de informação que não consegue? Eu consigo aqui saber a rodovia, está aqui, a rodovia é essa, dá para ver que ela é asfaltada, dependendo da imagem, dá para ver que ela é via dupla, o contorno, as edificações. O que falta aí? Alguém tem alguma ideia? Tem alguma coisa a ver com Não altitude? ficaria imaginando a altura, mas tem como. Não, mas olhando. Não, a altitude dá para tirar também, é porque eu não desenhei aqui, porque como ele é em tridimensional, se a gente for voltar aqui nesse desenho, tá vendo todas essas linhas aqui? Essas linhas a gente chama de curva de nível. E ela representa, essas azuis aqui, ó, ela representa o relevo, tá? Mas aqui está Imaginei faltando que uma ia dar outra pra. coisa que a imagem nunca vai trazer, ou pelo menos, a não ser que uma tecnologia que a gente ainda não perceba, que ela não consegue trazer. Que cidade é essa aqui? Alguém tem ideia? Não. Não? Brasília? O que faltaria para eu poder saber que cidade é essa? Num documento cartográfico, num mapa? O nome dela aí? O nome. Né? No ambiente, no banco de dados, é o atributo. Certo? Tem lá um atributo, nome. Ou seja, não importa o sensor que você tem, multiespectral, radar, laser, né? Se ele esteja num satélite, numa aeronave, num drone, não consegue coletar a informação do nome da cidade. Não existe como você coletar nesse sensor. Né? Como não existe coletar o nome do rio que está aqui. Aqui tem um rio. Que nome é esse rio? Né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no campo. Você que vai ter que ir lá no campo. É uma atividade de coleta em que se busca saber pela população qual é o nome ou que tipo de estabelecimento tem cada um desses. E aí você, na imagem, começa a coletar essa informação. Ou seja, olha, aqui é uma plantação de milho, aqui também é milho, aqui é um tipo de rodovia, R4. Você vai coletando essas informações para que você possa trazer essa informação que é fundamental para dentro do mapa. Tipo de plantação você ainda consegue tirar pela imagem, certo? Classificação também, mas o nome efetivamente dos elementos você não consegue. Hoje, né, que está o cara com uma pranchetinha, hoje todo o ambiente, como todo ambiente de produção ele é digital e você tem ferramentas digitais, você usa, aqui um exemplo de DM6, aqui é um exemplo, de levar a imagem, você se orienta pela imagem
você coleta a informação. Então, se aqui por acaso é uma escola, ele vai lá, ele vai clicar aqui, já vai ter uma coordenada, porque tem o GPS ou a imagem está georreferenciada, vai abrir o banco de dados e ele vai preencher escola, se ela é municipal, estadual, se ela é particular, o nome da escola, se é ensino médio fundamental, básico, se é noturno, se é diurno, você vai preencher dentro dessa aplicação. Isso quando isso chega, né, no ambiente de produção, você, além daquelas informações, também vem o quê? Os nomes dos elementos. Certo? Todo esse processo que a gente chama, né, de extração da informação. Porque o que acontece? Qual a diferença quando alguém usa uma imagem e alguém usa um mapa? Né? O que diferencia basicamente esse conjunto ali? Primeiro, que o mapa, ele tem alguém já interpretou aquela imagem. Alguém já olhou a imagem e disse aqui, ó, isto aqui, voltando lá para a imagem, isso aqui é um rio, isso aqui é uma estrada. A imagem vai depender da capacidade do usuário de olhar e interpretar. Então, o mapa ele já vem com uma interpretação. Né? Então, quando você extrai as informações dessa imagem, você vai extrair com o objetivo de você garantir para aquele usuário que aquilo ali é fidedigno e você não vai precisar de uma interpretação do que é. Você pode usar aquilo para gerar outros grupos de informação. Ok? E para a gente tentar fechar a sanidade, outra questão que a gente chama de compilação. Lembra que a gente falou que tem vários mapas existentes? Vários documentos existentes? Eu tenho vários documentos existentes, 3 mapas aqui, mas a região que eu quero é essa região só aqui. Ó. Então, eu posso, através de um processo que a gente chama de compilação, juntar esses 2 mapas aqui e gerar um único. Certo? Que também é um processo de aquisição de dados, tá bom? Que é o processo de compilação. Ele é pouco usado, mas ele é possível. Então, imagina, vocês têm uma área a ser trabalhada, vocês precisam gerar uma quantidade de informação sobre a parte ambiental e você precisa de informações dos recursos hídricos dali, né? Então, você tem bases de dados do IBGE, base de dados da Agência Nacional de Água, base de dados da Secretaria de Recursos Hídricos do próprio Estado, e você vai compilar esses dados. Você vai pegar todos esses dados e vai transformar numa base única. Exemplo, o IBGE tem todas as informações sobre a geometria dos rios, os nomes dos rios. A Agência Nacional de Água tem todas as questões sobre a jurisdição daquele rio. Se aquele rio ele é de âmbito nacional, se ele é de âmbito estadual. A Secretaria Hídrica tem as vazões de cada um daqueles rios. Aí entra uma outra agência de energia, ou seja, onde você tem todos nesses rios a parte de usinas hidrelétricas, geração de energia. Ou seja, você está compilando dados de diferentes instituições para a geração de uma base única. Então, essa é a ideia da compilação. Tá? E para a gente ir para o final do processo de aquisição, aquele processo de aquisição em loco, em que você não usa um sensor remoto. Você vai lá e coleta o dado direto, que é baseado na topografia. Né? O que a topografia faz? A partir de equipamentos que medem ângulos e distâncias, aí a gente vai lá para aquilo que foi levantado de coordenadas polares. A partir dessas observações de ângulo e distância, eu extraio informações. Não mais de um conjunto de imagens que foram obtidas remotamente, sem o contato, mas lá no campo, indo lá no espaço e fazendo essa coleta. Normalmente, para a gente ter uma ideia como é que isso funciona, a partir de 2 pontos de coordenadas conhecidas, certo? Eu vou pegar este equipamento, que é o equipamento que mede ângulo e mede distância. Então, eu vou botar aqui o equipamento, vou olhar para esse ponto aqui de coordenada conhecida e vou
olhar para a quina aqui dessa quadra. Então, quando eu faço a pontaria para cá e giro a luneta para cá, ou seja, eu giro o equipamento, deixa eu liberar aqui minha câmera aqui para poder mostrar para vocês. Então, eu tenho um equipamento que ele capta essa movimentação, né? Então, imagina, eu tenho aqui uma luneta, não sei se está dando para ver com a minha caneta, vou jogar né? Eu tenho uma luneta, então eu faço uma pontaria e eu giro fazendo uma outra pontaria, é o que está aqui, né? Eu olhei para cá e fiz a pontaria nessa quina, um ponto que eu tenho aqui de coordenada conhecida. E aí, este ângulo que ele mede, mais esta distância que ele calcula, eu determino essa coordenada e eu ploto isso no meu mapa. Eu vou gerando o meu mapa. Então, eu vou coletando vários pontos. Para cada lote, eu vou pegando ângulo de distância, ângulo de distância, ângulo de distância. Certo? Como eu tenho a coordenada desses dois pontos, eu posso fazer isso geometricamente. Ou seja, eu vou lá no meu mapa e se eu tenho a coordenada desse ponto e desse ponto, e depois essas coordenadas polares eu vou plotando. Ou, a partir desses dados, eu calculo a coordenada todos esses pontos e vou desenhando todos esses pontos. O que em loco facilita, o que não facilita. Ele é aplicado para áreas pequenas, você tem um avião voando, um satélite em áreas pequenas, o custo não é tão adequado, tá? Você tem áreas menores, você faz com a topografia, só que você tem limitações. Você aqui na rua fazendo levantamento, você não vê o fundo das propriedades. A única coisa que você vai conseguir levantar é a frente dos lotes. Se o lote entra aqui, se eu tenho um lote, deixa eu mudar. Se eu tenho esse lote aqui, que é assim, vem até aqui, faz isso assim e volta, um exemplo, e fecha aqui, aqui eu passei demais. Com a topografia, eu só vou conseguir pegar esse e esse ponto. Isso aqui eu não vou conseguir pegar, se for assim. Tá? Então, a topografia é uma atividade que é feita em loco, no lugar que você quer levantar, e você, a partir de várias observações de ângulo de distância, ângulo de distância, ângulo de distância, você levanta todos os elementos que são visíveis. A partir desse conjunto de elementos que são visíveis, ou você desenha isso geometricamente, quando eu falo em desenho em ambiente computacional, ou eu calculo as coordenadas x e y e vou plotar no meu ambiente computacional, vou guardar ele na minha base de dados, no meu banco de dados. Então, eu levanto, coleto o nome dos elementos, a tipologia, e guardo isso também no meu banco de dados. Tá bom? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto, sem dúvidas, professor. Tem problema? Ok, então o que a gente viu Não, por hoje mim, tudo foi esses processos de aquisição, em que a gente tem, ou eu vou fazer aquisição em loco, eu vou lá com o elemento topografia e vou calcular, às vezes, não só topografia, mas às vezes, quem vai fazer levantamento, às vezes, de solo, vai no campo e faz coleta, né, de perfis de solo, então ele coleta aquilo ali, pega a coordenada e ele sabe no mapa onde ele coletou aquela informação, ou ele faz por topografia. Ou ele usa insumos obtidos de sensores remotos. E a partir desses sensores, eles extraem a informação. Então, esse é o processo de aquisição de dados. Na próxima aula, a gente vai entrar na unidade 10, em que a gente vai detalhar o sensoramento remoto. A gente vai detalhar com esses sensores como é que eu processo essas imagens. E a gente já deve, na próxima aula, começar uma pequena introdução já ao QGIS, para que a gente abra imagens no QGIS. Tá? Então, a gente já vai fazer, vai depender do andamento da aula. Se dá no final da aula, a gente já abrir um QGIS para eu mostrar como o QGIS funciona. E aí, já tendo esse funcionamento, a gente já vai entrar em algumas atividades práticas de abrir imagem, de extrair uma informação de uma imagem e assim por diante. Tá bom?
Nenhuma pergunta a mais? Tudo tranquilo? Tudo certo. Ok? Professor, só queria Ah, perguntar um negócio. Não é sim. relacionado à matéria, mas é porque, Diga lá. como eu estou entrando na disciplina agora, eu queria saber como é que é o acesso ao link, porque me disseram que todo dia você manda o link por e-mail, é isso? O link das aulas? Isso, das aulas. Então, o link das aulas eu cadastro a aula no Webex. Então, quando eu cadastro a aula, eu ponho o e-mail de vocês. Deixa eu ver se você já está aqui na minha lista de e-mails, que eu vou ter que passar lá e conferir. Você recebeu esse link por e-mail? Não, eu peguei Não? pelo grupo do WhatsApp. Aí Tá, era justamente para isso, para poder passar a tá. receber os e-mails. Eu vou. Bom, você está lá cadastrada no Moodle, já que eu já te vi lá na cadastrada no Moodle, Isso, né? tô. Então eu vou passar lá no Moodle e vou olhar e eu já te ponho para a aula de quinta, tá? Então, Tá bom. normalmente no domingo eu cadastro, domingo ou sábado, eu cadastro as aulas da próxima semana. Tá? Cadastro que eu digo, botar lá o comunicado no Ebex. As aulas eu consegui logo no início do semestre, eu botei as 8 primeiras aulas. Hoje, antes de ontem eu botei a nona e eu devo fazer isso essa semana, antes da aula de quinta, os slides da aula 10, tá? Tá Que ótimo. devem ocorrer em torno de duas da unidade 10, que devem ocorrer em torno de duas aulas. Tá? Tá bom, obrigada. E sobre o trabalho, eu estava Uhum. ainda vendo as matérias anteriores, né? Ainda não comecei a fazer, mas você tem preferência sobre como você quer receber ele? Se quer digitado ou se é uma folha de papel e a gente escreve e tira foto? Tanto faz, porque se você me mandar em doc ou em PDF ou escanear um- um- uma folha que você resolveu, tanto faz. Você tem só que submeter ele via o Moodle, tá? Tá, perfeito. Obrigada, professor. Nada. Professor, o horário de dúvidas quarta é que horas? 16 horas, Ah, tá. Tá legal. tá bom? Obrigado. Ok, Tá, pessoal, até mais. Desculpa, estava só Não, não, despedindo. qualquer Obrigada. coisa, tá? Mandem lá mensagem ou a gente se encontra na quarta-feira também para tirar dúvida. Tá certo. Obrigada, bom dia. Nada, tchau, tchau.